principal objetivo desta unidade 1, intitulada Pesquisa em Ciências Sociais, é levantar e discutir alguns conceitos fundamentais para quem vai desenvolver pesquisas na área de educação e comunicação. A primeira grande questão e o principal conceito a ser discutido inicialmente é o que nós compreendemos por ciência. Vou partir de um conceito da filosofia da ciência que a entende como um tipo de conhecimento que apreende, que se apropria do seu objeto enquanto fenômeno. É importante esta distinção porque podemos encontrar várias definições que muitas vezes não explicitam adequadamente o entendimento de ciência. A ciência, enquanto um conhecimento que se apropria de fenômenos, nos dá uma dimensão do que foi possível conhecer, sobretudo a partir do século XVI, quando o desenvolvimento da ciência ganhou uma dimensão extraordinária, proporcionando quase todos os tipos de conhecimento, especialmente na área de ciências exatas e naturais, que nós temos hoje, e que foram incorporados ao nosso cotidiano através de tecnologias. Agora, é importante entender o que é fenômeno. Fenômeno é tudo aquilo que nós percebemos pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, etc. É importante essa compreensão porque ela estabelece os limites e alcances que a ciência se propõe. Por exemplo, sabemos do embate que existe entre ciência e fé, conhecimento religioso e ciência. Muitas vezes a ciência é acusada de ser anticristã, de ser ateia, mas ela, enquanto fenômeno, enquanto preocupada em conhecer os fenômenos na sua relação de causa e efeito, ela não se propõe de maneira nenhuma a conhecer Deus ou o conhecimento religioso. Nós não podemos perceber Deus através dos sentidos. Então, esta temática ela não está ao alcance daquilo que se propõe a ciência. Então, esse embate é um embate muito mais filosófico e que se desenvolve mais no campo de outro tipo de conhecimento. Além destes dois tipos de conhecimento que acabamos de falar, o conhecimento científico, que se preocupa com os fenômenos, e o conhecimento religioso, que trabalha com a ideia de Deus, nós podemos também ter outros tipos de conhecimento que fazem parte da compreensão que todas as pessoas têm do mundo que nos cerca. Por exemplo, nós temos um conhecimento do tipo do senso comum, que é um conhecimento que todas as pessoas têm da realidade que a circunda e que não está pautada, né, numa dimensão de racionalidade e muito menos numa dimensão mais dogmática como o conhecimento religioso. Trata-se de percepções que os indivíduos têm e que normalmente são apropriados e são transmitidos pela própria tradição oral. Alguns exemplos de conhecimento do senso comum são algumas frases feitas do tipo filho de peixe, peixinho é. Pela própria proposição, podemos perceber que nem sempre o conhecimento do tipo senso comum, ele carrega uma verdade. Nesta proposição, nós podemos perceber que nem sempre os filhos são aparentados aos pais. Então, este é um tipo de conhecimento que também tem uma certa incoerência. Além do conhecimento científico,
que procura conhecer os fenômenos na sua relação de causa e efeito, do conhecimento religioso que se fundamenta na fé e no dogma, e do conhecimento do senso comum que expressa uma ideia não elaborada, nós podemos também falar do conhecimento artístico, que é aquele tipo de apreciação que utiliza da sensibilidade para se relacionar com os diversos tipos de linguagem artística. E outro conhecimento que se contrapôs à filosofia seria o conhecimento mítico. Este é um tipo de conhecimento que está expresso, sobretudo, na nossa tradição ocidental, a partir da literatura dos gregos antigos, que mostra narrativas fabulosas e a persistente interferência dos deuses na vida cotidiana das pessoas. Além deste conceito de ciência, cabe ainda ressaltar mais duas ideias fundamentais para a proposta da disciplina. A primeira trata-se da compreensão de pesquisa, que é a busca sistemática por novos conhecimentos a partir de métodos específicos que são definidos em função de temáticas, objetivos e áreas de conhecimento que o pesquisador escolhe para desenvolver as suas atividades. Outro conhecimento importante é a própria compreensão do entendimento de metodologia científica. Assim como a pesquisa, ela se propõe buscar novos conhecimentos, ela precisa ser estruturada a partir de um procedimento racional, articulado e coerente. A metodologia científica constitui, então, esse conjunto de métodos, procedimentos racionais e operacionais que vão proporcionar ao pesquisador os elementos necessários para atingir os objetivos propostos dentro da pesquisa que ele propõe. A partir desses três conceitos elementares, ciência, pesquisa e metodologia, podemos então ter uma percepção inicial sobre a proposta que a disciplina apresenta e todas essas ideias elas podem ser aprofundadas pelo aluno através da literatura recomendada no plano de ensino e também pela apreciação do vídeo Ciência Real que está disponível para o acesso.